a todos que estão chegando. Escute, eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, gente, não procura buscar o teu socorro em mim. Não, a prática da palavra é você ter fé, que quando você for entregar aquele teu currículo lá, aquele teu projeto, ele vai dar tudo certo. Então, gente, vamos parar de viver por causa de amuletos e vamos viver a palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus. Às vezes você pratica tudo que o homem manda você fazer, que a mulher manda você fazer, né? Olha, faz isso que você vai ter vitória. Eu digo para você, não faça o que eu faço, faça o que a palavra de Deus está mandando você e eu fazer, e você terá vitória. Tá entendendo? Então, vamos sermos sábios pela palavra de Deus. Você não precisa estar gastando para você ficar rico. Sabe aquelas pessoas que vão lá, paga, olha, eu vou ali pagar para fazer isso, fazer aquilo para mim ficar rico, para ganhar uma mulher, né? Jesus, ele não nos encanta, gente. Ele nos ganha para ele. Você sabe o que é ganhar, né? Conquistar. Jesus nos conquista para ele. As pessoas usam a palavra de Deus, às vezes, para te afastar de Cristo. Ai, meu Deus, eu não quero ser cristão, porque ser cristã eu vou ser careta, né? Tem gente que diz assim, que os cristãos são careta. Não são não, gente. Nós podemos se divertir, nós podemos fazer tudo que não vamos pecar e nem fazer os outros pecar. A praia linda aí que o Thiago... Não é pecado, gente. Não é pecado você estar na praia. Pecado é aquilo que tu cobiça na praia, né? Desejar a mulher do próximo, ali usar a malícia, né, para ter uma mulher, porque na praia tem um monte de mulher bonita, né, de homens bonitos também. Aí você, pronto, a tua mente já começa ali a pecar. Quer aquela pessoa por um momento, isso é pecado, gente. Os seres humanos, eles não são para ser usados. Não é isso. Nós só temos que ser usados por Cristo. Deus tem que nos usar para levar o evangelho, para ajudar vidas. Aí não adianta vocês querer uma pessoa por um momento. Isso é pecado, gente. E a carne não aguenta, né? A carne não aguenta. Se você tocar na mão de um homem, ou o homem tocar na tua mão, com sentido de desejo, você vai querer aquela pessoa por aquele momento. Isso é pecado. Porque nesse momento essa mulher pode te amar. E aí? Você só quis um momento com ela. Você vai fazer ela sofrer. Isso é pecado. Você enganar uma mulher. Você quer ela só por um momento e fazer ela entender que você vai ficar com ela para sempre, até que a morte o separe. Isso é pecado. A palavra de Deus tira essa ignorância de nós. Então, seres humanos, você tem que entender o que é um ser humano. Um ser humano é para ser amado e amada. Nós não temos que viver momentos. Nós temos que viver relacionamento. Relacionamento com Deus primeiro, relacionamento com as amizades, relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo. Então não adianta você querer usar uma mulher somente para o teu prazer, para o teu desejo, naquele dia. Aquela mulher pode amar você naquele dia, sabia? O amor, ele pode acontecer por causa de um momento. Por causa de um momento. Você tá lá querendo aquela mulher por um momento. Mas aquela mulher, ela pode te amar naquele momento. E aí? Lá vai ela sofrer, né? Vamos para a palavra, gente. Vamos orar. Deuteronômio 28. Deus vai continuar falando conosco. Poderoso Deus, obrigado mais uma vez por esse dia. Abençoa essas vidas que estão entrando aqui. Dai-nos entendimento da tua palavra, Pai. Tira a cegueira de mente, Senhor, pessoas que são cegas na sua mente. Acho, Pai, que estão vivendo a tua palavra e não vivem. Nos leva a ser praticante da tua palavra, nos leva, Senhor, a ter frutos do Espírito Santo, Senhor. Dai-nos entendimento que precisamos, Senhor, para a nossa salvação, para termos essa vida contigo, relacionamento contigo, para nós sermos teus servos, tuas servas, grato a ti e vivermos da fé. E vivermos da fé em ti, Senhor. E nesse momento que essa palavra, Senhor, possa dar entendimento a chegarmos à nossa vitória. Que essa palavra nos limpe, nos liberte de toda opressão de mente, que toda mente que está cativa,
que foi cativa, Senhor, pelo reino das trevas, pelo entendimento do engano, Senhor. Que possamos ser libertos da nossa ignorância, Senhor, e vivermos, Senhor, a verdade. Palavra Deuteronômio 28, eu amo essa palavra. Senhor, fala conosco, nos lava, nos limpa e me usa, Senhor. Me cala quando for eu e abre minha boca para o Senhor falar. Deuteronômio 28 diz assim: as bênçãos que serão lançadas do monte de Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tem gente que quer ser exaltado por Deus. Olha, a gente vive no meio de falsos profetas, né? A gente vive no meio que o povo vive ali prometendo para você que você vai ser exaltado. Agora, como é que pode Deus exaltar uma pessoa que não obedece a Deus? Como é que pode Deus exaltar uma pessoa que não pratica a palavra de Deus? Como é que pode Deus exaltar uma pessoa a qual não quer obedecer às ordens de Deus? É uma falsa revelação. É uma falsa profecia para a tua vida. A oração é uma conversa com Deus. A palavra de Deus é um ensinamento que me leva a ter a vitória. Tá entendendo? Então escute, será que se ouvires a voz do Senhor, aí você diz, mas irmã, como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Você está ouvindo agora, ó. Ele está usando a minha voz para falar com você, para falar comigo mesmo, gente. Porque a palavra, ela corta para mim e para você. E as pessoas, elas ficam querendo, mas como é que eu vou ouvir Deus? Quando você ouve alguém que está ministrando a palavra, gente. Porque às vezes você só quer ouvir pessoas que passam revelação. Deus vai te exaltar, Deus vai te dar um carro, Deus vai destruir teus inimigos, Deus vai fazer não sei o que, você só quer ouvir esses tipos de revelações. Então nós temos que entender, gente, que como é que Deus nos exalta. Né? Porque tem gente aí que está com a vida errada, longe de Deus, no pecado, e estão dizendo para você que Deus vai te exaltar. Que Deus é esse que vai te exaltar? Porque o Deus que eu sirvo, ele não vai me exaltar se eu estiver no pecado. O Deus que eu sirvo, ele vai me exaltar se eu estiver na obediência, agradando a ele, fazendo o que ele manda eu fazer. E o que ele manda fazer, o que ele nos manda fazer, ele não nos obriga a fazer. Você está entendendo? Deus, ele não obriga. Deus, ele mostra o caminho para nós seguir. Ou você segue ou você não segue. Deus, ele não nos obriga. Deus, ele mostra o caminho da verdade e da vida. Ou você segue o caminho da verdade e da vida, ou você vive na mentira. Ou você vive na aparência. Ou você vive parecendo que é um crente e não é. A correção ninguém quer ouvir. Quer não. Só quer ver ali que Deus vai exaltar. Agora olha para Jesus. Jesus foi para uma cruz, hein? Para ser exaltado. Jesus, como santo, carregou uma cruz pelos nossos pecados. Aí você quer ser mais exaltado do que Jesus? Você não pode carregar uma cruz? Você não pode sofrer na terra? Eu não posso sofrer na terra? Eu não posso carregar uma cruz? O que é exaltar para vocês? O que é exaltar para mim? Ele está dizendo aqui em Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz de Deus, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aonde você chegar, você será uma pessoa bem-sucedida. Mas para haver essa exaltação na minha vida, eu tenho que o quê? Obedecer aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são quantos? Mas Jesus veio e resumiu ele em dois. Em dois. Porque se você obedecer os 2 primeiros mandamentos, você consegue cumprir os 10. Tá entendendo? Você consegue cumprir as leis de Deus.
Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Gente, a palavra de Deus não é para nós vivermos pregando. É nós pregarmos e praticarmos. É nós ouvirmos e praticarmos. Nós não passaremos na prova se nós não fazer a prova. Hoje entrou gente pedindo oração aqui porque vão fazer provas, né? O que eu disse? Você estudou, você se esforçou, Deus vai te ajudar. Se você estuda a palavra e nós estudamos a palavra, Deus vai nos ajudar a fazer a prova, a sermos aprovados. Então, entendendo, nós temos que entender, gente, não adianta você usar uma fita vermelha, não adianta você colocar o Salmo 91 na porta da tua casa, não adianta você colocar o Salmo 23 na porta da tua geladeira, a tua geladeira está vazia, não adianta não, gente. A palavra de Deus é para ser praticada, vivida, e quando eu vivo a palavra de Deus, eu tenho o quê? Vitória. Eu sou exaltada. O que é ser exaltada? Ser exaltada é ter resposta de oração para minha vida, gente. É ter resposta de oração. Você orar, Deus te ouvir e te responder. Isso é ser exaltado por Deus. Tá entendendo? É você receber teu milagre, é você receber tua vitória. Ser exaltado não significa que você terá o melhor cargo, a melhor posição, né? Porque as pessoas olham para a exaltação e isso. Eu vou ser um chefe, eu vou ser um empresário bem-sucedido, eu vou ter mansões, eu vou ter carro, eu vou ter não sei o que, Jesus está voltando, tu não vai levar é nada. E quando a morte chega, tu não vai levar é nada. Tá brigando aí por tantos bens da terra. Tem gente que briga por terras, né? Você já viu? Tem gente, né? Isso aqui é meu. Que tenho nada, gente. Nu viemos e nu voltaremos para o Pai. Né? Não adianta que tu não vai levar teu carro, o teu caixão só cabe você. O teu caixão só cabe você, o meu caixão só cabe eu. Se nós não formos arrebatados, né? Vamos entender o que é ser exaltado. Porque as pessoas estão aí esperando ser exaltado. Ai, Deus, eu recebi a revelação que Deus vai me exaltar. Gente, ter vida com Deus para você é o quê? Humilhação? Ter vida com Deus para você é o quê? Estar aos cuidados de Deus para você é o quê? Ser livrado por Deus para você é o quê? E você ainda está esperando as revelações, você ainda está esperando as revelações que Deus vai te exaltar. Gente, vocês têm que parar de viver de revelações. A revelação vai alimentar o teu ego, o teu eu. A palavra revelada vai alimentar a tua alma. A palavra revelada vai te sustentar para viver as lutas, as provas, os desertos, as covas, o vale da sombra e da morte. A palavra revelada te sustenta na tempestade. As revelações, ela vai alimentar o teu eu, o teu ego. Porque é muito fácil o povo ser enganado. Eu pegar uma live e dizer, Edilene, Deus está te abrindo uma porta. Edilene está aí esperando essa porta aberta. Aí Deus vai e diz assim, olha só, aí Deus vai com a palavra dele, que é verdadeira, e diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará. Para ele me exaltar, eu tenho que guardar os mandamentos, obedecer, praticar a palavra de Deus. Deus não pode. Ele tem uma promessa de nos abençoar? Tem, a todos nós. Mas primeiro eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que praticá-lo. Eu tenho que ser essa filha obediente. Quando somos esses filhos obedientes, você ora tanto para o teu filho ser obediente, mas muitas das vezes nem você obedece a Deus. Por isso que primeiro a obra é em nós, gente. Primeiro a obra é em nós. É nós que temos que primeiro obedecer a Deus. E aí,
Deus ele vai trabalhar na vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, das pessoas que você ora. Mas primeiro a obra é em nós. O exemplo é nós. Se você não for exemplo de oração para o teu filho, não adianta você mandar ele orar. Se você não for exemplo de estudar a palavra de Deus, não adianta você mandar ele estudar. Primeira obra em nós, porque você está querendo que a tua família faça aquilo que você não está fazendo. Você manda a tua família orar, mas eles não te vê orando. As pessoas estão fazendo vocês viverem de revelações e Deus está dizendo aqui, ó, quer ser exaltado? Quer ser exaltado por mim? Me obedece. Pratica a minha palavra. Faz o que eu te mando, que tu serás exaltado. O que é ser exaltado? É ter êxito. Ter êxito no teu trabalho, é ter êxito na tua vida. Isso é ser exaltado. Porque as pessoas não sabem nem o que é ser exaltado por Deus. Ai, que você vai ser aquela pessoa famosa, né? Como eu estava falando, estava conversando com o irmão. Vai ser aquela pessoa que vai ser vista por todo mundo. As pessoas não sabem nem o que é ser exaltado. Ser exaltado é ter êxito por Deus naquilo que, aonde você chegar, onde você colocar a planta dos teus pés, vai prosperar, gente. Esse negócio de crente que vive pedindo, ai, porque eu estou passando fome, é porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. A palavra de Deus diz que o justo nunca mendigará o pão. O justo não vai passar fome, gente. Agora ele pode não ter um filé, né? Mas ele vai ter aquilo que vai suprir a fome dele. Não sabe o que é ser exaltado. As pessoas acham que ser exaltado é você ser aquele presidente, aquele rei. Ai, Deus me exaltou fulano. Hoje ele é um rei, né? Hoje ele é um presidente. Quem disse isso, gente? Com Deus, ser exaltado é ter êxito naquilo que formos fazer. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Um rei, ele é rei apenas da nação dele. Ele não é rei de todas as nações. Não é isso? Um presidente, ele é presidente somente da nação dele. Ele não é presidente de todas as nações. Se você entender o versículo, ele está dizendo aqui, se obedecer a minha lei, se obedecer a tudo aquilo que eu te ordeno, Deus te exaltará sobre todas as nações. Aonde você for, você terá êxito na tua vida, no teu trabalho, no teu relacionamento, naquilo que você for fazer, aonde você estiver. Porque não existe, vai existir, né, só um presidente que vai dirigir o mundo todo. Mas em nome de Jesus nós vamos estar aqui quando ele for fazer isso, né? Estamos entendendo que ser exaltado por Deus é ter êxito na tua vida. Se você estiver em São Paulo, você vai ter êxito. Se você estiver no Rio, você vai ter êxito. Quando você agrada a Deus, obedece a Deus, você terá êxito. Será exaltado por Deus em todas as nações. Então vamos deixar de... Você não precisa ser exaltado por Deus andando com uma fita vermelha no braço. Você não vai ser exaltado por Deus andando com uma vassoura ungida, com um pano ungido, com uma chave ungida. Gente, pelo amor de Deus, isso é amuletos. Isso é crendices. Isso é idolatria. Você está idolatrando aquela chave. Ele começa a andar com aquela chave para todo quanto é lugar, para que as portas se abrem. Quem vai abrir a porta é a tua vida com Deus. Com a tua vida com Deus, as portas sempre estão abertas. E se quando elas se fecham, Deus abre uma maior. Vamos entender a palavra de Deus, por favor. Vamos entender o que é ser exaltado por Deus. É ter êxito aonde você estiver. Não vai dar dinheiro para ninguém orar por você, pelo amor de Deus. Não façam isso. Jesus não vivia cobrando para curar ninguém. Isso é enganação, isso é do maligno. O maligno adora dinheiro. O maligno adora dinheiro. Ele vai oferecer dinheiro. Jesus não. Jesus, ele te ama, ele faz por amor. Jesus, ele não vai fazer porque você está pagando. A tua oferta para a obra de Deus é uma gratidão a Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti, gente. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos, elas virão até você.
Você quer segredo para ser abençoado, para ser exaltado, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida? Então faça o que Deus tem mandado. Às vezes você faz tudo que os outros te mandam. Vai lá, usa branco no ano novo, né? Tá chegando o ano novo. Usa branco, usa vermelho no Natal. Usa lá o branco no ano novo para ter paz. E nós estamos num ano qual nós mais vimos guerra. E aí, para onde é que foi? Os brancos que vocês usaram, né? Onde foi lá a pessoa que passou o ano, a entrada do ano de branco? Aí a pessoa passa a entrada de ano de amarelo. Vou usar amarelo porque eu quero ter dinheiro, né? Eu conheço, gente. Quando eu era ímpia, quando eu era ignorante, eu fazia isso que me mandavam. Quando Jesus me resgatou, hoje eu faço o que Jesus me manda. Procuro fazer o que ele me manda. Procuro fazer o que ele me manda. Para você ter êxito na sua vida, para nós termos êxito na nossa vida, nós temos que obedecer a palavra de Deus, gente. Obedecer a palavra de Deus. Se nós fizermos o que ele nos ordena, nós teremos êxito na sua vida, na nossa vida. E todas estas bênçãos virão e te alcançarão, virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Gente, quando você obedece a Deus, as bênçãos vão até você. Oh, Jesus, eu amo esse Deus. É por isso que ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você não precisa fazer 40 dias de jejum, 40 noites de jejum para você ser abençoado, não. Não, eu vou fazer jejum tantos dias porque eu quero a porta aberta. Vi significa que você vai estar ouvindo a palavra de Deus e você vai guardá-la no teu coração e vai praticar. Você vai dar crédito, entendeu? Aquilo que você está ouvindo. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, que eu ouço a palavra de Deus, eu guardo e eu pratico. Isso é ouvir. Eu ouvi e guardei no meu coração. Às vezes você está ouvindo alguém dizer assim para você, vai lá, usa o branco no ano novo. Usa o branco. Você deu ouvido àquela pessoa porque você praticou usando o branco. Isso é ouvir, entendeu? Escutar, você escutou, mas não praticou. Mas ouvir é diferente. Você ouve e pratica, você faz aquilo que estão mandando você fazer. E por que é mais fácil vestir branco do que eu ter um coração limpo? É mais fácil eu vestir uma roupa branca do que eu obedecer a Deus para ter paz na minha vida? Porque o que nos condena? O que nos condena é o pecado, é as acusações. Olha, uma calúnia. Quando levanta uma calúnia contra a tua vida, se você não tem essa acusação na tua mente, no teu coração, você vai ficar em paz. Você sabe que foi uma calúnia. Lembra de Daniel? Levantaram uma calúnia contra ele. Colocaram ele na cova dos leões. Daniel entrou em paz na cova e saiu em paz na cova. Saiu em paz da cova dos leões. Os leões não fizeram nada com Daniel. Nada. Tá entendendo, gente? Por isso que tem que ouvir para a gente entender. Eu não posso conversar com alguém se você não me ouvir. Você não vai entender o que eu estou conversando. Entendemos o que é ouvir? Confia nesse Deus, agrada esse Deus e ele vai te dar êxito. Exaltar com Deus é ter êxito naquilo que vamos fazer, gente. Porque tem pessoas achando que ser exaltado por Deus é você ser o grandão na terra. Não é isso não, gente. Temos que entender a palavra e a palavra só iremos entender quando tivermos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, gente. Se você obedecer a Deus, se você se esforça para praticar a palavra de Deus, você será uma pessoa abençoada na terra. Bendita significa ser abençoado. Onde você botar a planta dos teus pés, o teu trabalho, você vai ter êxito no teu trabalho. Para você ter êxito na tua vida, você não depende dos outros. Você depende da tua vida com Deus, gente. Da tua obediência a Deus. As tuas bênçãos dependem do teu relacionamento com Deus, gente.
É isso que o Senhor quer que entenda. Às vezes você acha que a tua vitória está lá no profeta, está lá naquele que passa a revelação, que a tua vitória está na vida dos outros. Não, gente, não é. A tua vitória está na tua vida com Deus. Eu sempre digo isso para aqueles que estão próximos de mim, que as tuas bênçãos não dependem do teu líder. O teu líder pode estar errado. O teu líder pode estar errado, você está lá vendo, o Espírito Santo está falando, minha filha está pregando, mas não tem prática. Tem gente que está lá sentado no banco e Deus está mostrando, tá vendo ali, ó, só é palavras, não tem ações. A palavra de Deus, ela para o verbo é o que é, ele é ação. A palavra é ação. Então a gente tem que ter entendimento, gente, tem que parar de sermos ignorantes. E a palavra de Deus, ela tira essa ignorância da minha vida. Tira essa dependência dos outros. Gente, a gente precisa um do outro. Temos que entender. Você precisa de alguém do teu concordância, né? Em concordância de quê, gente? De obedecer a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus, de viver as ordenanças de Deus. Porque não adianta ter alguém do teu lado que você quer obedecer a Deus e essa pessoa não quer obedecer a Deus, gente. O que vem de Deus para a tua vida é para caminhar no mesmo caminho, o caminho da verdade e da vida. Você aí que está querendo um esposo, uma esposa, pelo amor de Deus, analisa a vida dessa pessoa. Vai lá, vê se tem fruto do Espírito Santo, vê se tem equilíbrio emocional, vê se tem vida com Deus, vê se tem êxito na vida. Êxito na vida não significa prosperidade financeira. As pessoas colocaram no seu coração que Deus vai te exaltar, significa prosperidade. Olhe para Jesus. Deus exaltou Jesus na terra, vencendo a morte, vencendo a cruz. Não exaltou Jesus na terra, ele sendo rei, né? Ele se sentando num trono, ele estando ali em honrarias de trono de prosperidade, não. Deus exaltou Jesus, ele vencendo a morte. Ele vencendo a morte e ele dando a vida e a salvação a nós. Então nós temos que entender o que é ser exaltado. Porque você está em depressão, infeliz, porque Deus, esperando lá ser exaltado por Deus, porque você acha que ser exaltado é você ser essa pessoa. Ana fez um voto com Deus, o quê? Se Deus desse um filho para ela, né, ela daria o filho para Deus. Agora imagine o voto, hein? Ana querendo um filho porque, né, ali, né, onde Ana estava, no povo, na cultura do povo, uma mulher que não dava filhos era uma mulher seca, uma mulher sem frutos, uma mulher que aos olhos dele não era abençoada. Não era abençoada. Por quê? Porque era o tempo da geração se multiplicar. Era o tempo da geração se multiplicar, né? Hoje nós não estamos mais nesse tempo, gente, da geração se multiplicar. Hoje nós estamos num tempo que a mulher não deve ter filhos. Por quê? Porque estamos no tempo maus, estamos no tempo da vinda de Jesus, estamos no tempo que as dores vão aumentar. E você vai querer ver teu filho sofrendo. Ana, ela fez um voto, estamos falando de voto. E o que foi que aconteceu? Deus deu o filho a Ana. O que foi que Ana fez? Cumpriu o voto. Ela deu o seu filho para servir a Deus. Samuel foi criado com o sacerdote. E Samuel foi um grande profeta na terra. Um profeta bem sucedido, né? E um juiz, um profeta bem sucedido. E depois, Ana teve mais filhos. Ela cumpriu o voto. Então, o voto, se você pegar, você tem que cumprir aquele voto para Deus. O Daniel falou de dinheiro, né? Você só será abençoado se cumprir o voto. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque você não fez o voto com o homem. Você fez um voto com Deus. Se você pegar lá, olha, Senhor, eu vou te dar essa quantia para a obra, você tem que cumprir. Porque o voto é esse, né? O papelzinho que eles fazem. Mas agora preste atenção. O entendimento que o Daniel falou. Esse voto, eu não posso chegar com Daniel e dizer assim, Daniel, você vai fazer um voto de R$500. É o Daniel que está fazendo o voto com Deus? Não. É eu que estou dizendo para o Daniel fazer o voto com Deus de R$500. Aí não é o Daniel que está devendo, que está fazendo o voto. Ele está sendo mandado a fazer um voto.
Que foi bom o Daniel falar isso. Foi muito bom, né? Que Jesus me cubra com o sangue dele. Se eu passo um voto e digo para você, olha, você vai cumprir esse voto de 500, de 100 reais, de 10 reais, é eu que estou fazendo esse voto por você? Então é eu que vou ter que cumprir por você. Estamos entendendo? O voto é você que faz por Deus. Não é as pessoas que vão dizer para você fazer. Deus ensina a gente fazer o voto. Mas eu não posso dizer para você, olha, pega esse voto e vai lá, né? Coloca tanto que você vai ser abençoado. Tem gente que manda você vender até a tua casa. Aonde que Jesus vai mandar você vender a tua casa para você ficar sem casa, para ele te abençoar, gente? É muita ignorância. E tem gente que sabe ler, tem gente que sabe escrever e continua na ignorância. Vocês não têm que cumprir o voto dos outros. Foi lá a pessoa lá que fez aquele voto daquela quantia, né? Eu não posso mandar você fazer um voto. Eu posso pregar para você e você mesmo que vai fazer teu voto com Deus. Aceito lá a tua preocupação, né? Que você acha que a rifa vai ajudar a comprar o púlpito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu acredito que Deus vai prover sem precisar fazer rifa. Quando eu entendo que as pessoas vivem pedindo para manter a casa de Deus, eu significa que eu entendo que meu Deus é pobre. Que meu Deus não tem condições de sustentar a casa dele. Porque, olha, onde eu dirigi obra, graças a Deus que teve mais obra que a visão dos líderes era dinheiro, não era almas. Eu já trabalhei com líderes que a visão era almas. Porque se a tua visão for almas, né, para o reino, essas almas elas vão trazer mantimento para a casa de Deus. Eu disse, não, irmão. O que aconteceu? Deus usou uma irmã de dentro da igreja, deu o púlpito, ainda deu a caixa de som para a igreja, para o templo lá, né? Para a obra. Ele deu o púlpito, deu, não foi rifa, não foi brechó, não foi vender nada dentro da casa de Deus. Gente, eu quase apanho por causa de falsos profetas. Sabe por quê? Porque eles pegavam as pregações dele e queriam vender dentro da igreja. Tem pessoas que querem vender óleo ungido dentro da igreja. Me mostra na Bíblia que o Senhor mandou você vender óleo ungido. Que me mostra na Bíblia onde foi que Deus mandou você vender as coisas ungidas. Aí uma vez chegou um pregador, né? Que o povo gosta de pregadores de fora. Pelo amor de Deus, se tu não honra teu pastor, se tu não honra aquele que está ali dirigindo a obra, aí para ir para a igreja, você precisa de outros pregadores. Olha só, gente, lembra que eu sempre falo, na tua casa quem manda é você. Então, lá naquele ministério, naquele pastorio, naquele campo de trabalho, quem manda é o líder dele lá. Aí eu chego, vou lá querer consertar, vou querer mandar? Não. Que tem que mandar lá é o líder através do Espírito Santo. Eu dizia sempre na igreja, eu ensinava sempre aqueles que estavam comigo, olha, respeitem os pastores. Se você está no ministério, aí você vai para outro ministério atrás de bênção, você está dizendo que Deus não está na igreja que você está, gente. Não está no templo. Porque tem gente que vive andando, né, de ministério em ministério. Olha, estão fazendo a campanha tal, estão fazendo a vigília tal, e você está lá, em todo canto. Isso é união? É unir o povo. Sermos unidos é uma coisa. Agora, você sair lá do ministério, aonde o pastor está jejuando por você, eu não é prender as ovelhas, mas é entender. Se Deus não está na igreja que você está, aí você sai procurando Deus nas outras igrejas? Então sai da igreja que você está e vai lá para outra igreja, para outro templo. Tá entendendo, gente? Isso é honra ao campo de trabalho que você está. Olha, eu acredito que meu Deus, ele vai sustentar a obra dele. Eu fui ensinada pelos meus pais a não pedir. Não é orgulho, gente. Não é orgulho. Quando é necessário, se eu te passar por uma situação, a qual eu chegue com alguém e diga, olha, eu estou passando por essa situação difícil, você pode me ajudar? Eu farei isso com certeza.
com certeza. Mas eu pegar e ficar pedindo para sustentar a obra de Deus, eu estou dizendo que Deus não é dono do ouro e da prata. Eu estou dizendo que Deus não tem condições de sustentar a própria obra dele, a casa dele. Então, tem gente que ora, Senhor, envia dizimista. Por que não ora, Senhor, envia as almas que precisam? Senhor, porque envia as almas para o teu templo, para a tua casa. E com essas almas virão dizimistas e virão os mantenedores do templo, né, da casa de oração, porque você sabe que a casa de oração ela precisa de sustento. Você precisa de alimento, não é verdade? Eu nunca orei, Luísa, envia dizimista, envia dizimista. Eu dizia assim, envia as almas, tu é o dono da obra. Tem gente que diz, dá o teu carro. Gente, Deus te abençoou com o teu carro. Aí você vai lá para um lugar que estão pedindo o teu carro. Isso não é de Deus. Porque Deus vai te dar outro carro. Só você sabe que você trabalhou para você ter êxito na tua vida. Aí chega um líder e diz para você, vende tua casa, põe o dinheiro todo aqui, que Deus vai te dar uma casa melhor. Você já lutou para ter tua casa e você vai lá com esses enganadores e vocês obedecem esses enganadores e não obedecem a palavra de Deus para ter êxito na vida de vocês? Tem mesmo que aquele povo, né? Você tá lá com dinheiro para pagar a tua conta de luz. Aí você vai lá para aquele lugar, contra os falsos profetas, contra os mentirosos, enganadores, manipuladores, com aqueles que só querem a gordura das ovelhas. Eu prefiro agradar a Deus do que a criatura. Aí você só tem aquele dinheiro para pagar a conta de luz. Aí você, como Daniel disse, aí lá vai você fazer o voto, porque alguém mandou fazer o voto, não foi nem você que fez o voto. E um voto, quando você fizer para Deus, cumpra. Porque se você não cumprir, você traz maldição para você. Porque a oferta tem que ser com amor, voluntária. Eu não tenho que mandar você fazer para Deus. Eu tenho que pregar que quando você faz para Deus, você vai ser exaltado por Deus. Terá êxito na sua vida. Temos que saber o que é ser exaltado por Deus, gente. Porque tem gente que não sabe que está esperando ser exaltado. Oh, meu Deus do céu. É só viver do bem bom. Aí pronto. Deus me exaltou. Estou aqui no lazer, estou aqui no bem bom. Não, gente. Ser exaltado por Deus é que você vai ter êxito em tudo aquilo que você for fazer. Você ser exaltado, abençoado, o que é voto? Cumprir voto. Parem aí de pegar a tua conta, o teu dinheirinho para fazer a tua cesta básica. Aí só porque alguém passou com esse bendito foto. E aí você vai lá, pega teu dinheiro que era para pagar a tua conta. Aí depois você está emprestando de alguém. Gente, a palavra de Deus está dizendo aqui, se você obedecer a Deus, você não vai ter que emprestar de ninguém. Pelo contrário, você vai ter para ajudar os outros. Aí você está aí sendo manipulado por esses lobos, por essas enganadores, mentirosos, falsos profetas, que só estão querendo tirar o dinheiro de vocês. Vocês passam por humilhações, vocês ficam doentes, né? Porque trabalhar gasta o corpo da gente. Vocês passam por sol, por frio, não dormem direito, vocês sofrem pelo teu trabalho. E o que acontece? A pessoa chega com você, quer tirar teu dinheiro fácil, que nem você ganha fácil, gente. Pelo amor de Deus, sai do meio desse povo. Eu respeito cada um. Eu não vou entrar na live de falso profeta. Eu não vou entrar na live de falso do profeta para corrigir eles, não. A palavra de Deus tem que ser pregoada a mim e você para conhecer a verdade. Ou você anda no caminho da verdade e da vida, ou você vai andar nesse caminho de revelações profetadas e você vai viver aí a vida que está vivendo, sem êxito. Tá cheio de dívida porque está lá cumprindo votos passados em templos. Irmão, tu está pregando contra o templo? Não, estou pregando com aquele que está no templo, ensinando heresias e hipocrisias. Não estou pregando contra o templo. Estou pregando com aquele que estão aí enganando vocês. Parem de ser enganados. Gente, é muito triste quando alguém chega comigo e diz assim, irmã, eu amo estar na sua live e não quero estar no templo. É triste. Eu amo a casa de Deus. Eu nunca vou me afastar do templo, da casa de Deus.
Jesus ia ao templo. Agora, você escutar pessoas dizer assim: irmã, a tua live me faz bem, eu estou aprendendo, tu está aumentando minha fé, tu está me ajudando, coisa que eu não consigo ser ajudado dentro do templo. Por quê, gente? Porque os falsos profetas estão aí, os enganadores estão aí, os que estão querendo a lã das ovelhas estão aí. Mas graças a Deus que Deus está abrindo os olhos de vocês. Graças a Deus que hoje vocês não vão, hoje, escutando essa pregação, vocês vão ter entendimento, gente, que o voto é você que faz com Deus. Não é ninguém que tem que mandar você fazer. Quando Ana orou, interessante que a palavra é Deuteronômio 28, né? Mas deixa Deus fluir, deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quer e do jeito que o coração de vocês estão aí precisando de ajuda. E ele que me sustente depois, né? Porque eu sei a guerra que eu estou enfrentando aqui por causa de falar contra falsos profetas. Eu sei a guerra de passo, por falar a verdade. Mas eu sei o Deus que está comigo nessa guerra, né? Então, quando Ana falou para Deus, que se humilhou a Deus, né? Chorou para Deus dar um filho a ela que fez o voto com Deus. Não foi o sacerdote que mandou ela fazer um voto com Deus. Ana, faz um voto com Deus para você dar o seu filho. Tá entendendo? Ana mesmo fez um voto com Deus e ela cumpriu o voto e depois ela teve outros filhos, né? E o filho que ela deu a Deus para servir a Deus foi um homem de honra na terra. Como todos sabem, né? Samuel foi um homem foi do Senhor mesmo, foi do Senhor. Deus usou ele até o último momento dele na terra. Entenderam que votos vão parar aí de estar gastando o dinheiro de vocês. Os seres humanos estão precisando de dinheiro e vocês estão aí fazendo voto com pessoas que não é você que está fazendo voto. Se você pegar aquele papel, não, Senhor, o homem está mandando eu fazer, mas é eu que vou fazer com o Senhor. Eu que estou fazendo esse voto, eu vou cumprir esse voto. É diferente. Mas você fazer só porque os outros estão mandando? Não, não é assim não. É nós que fazemos um voto com Deus. Estamos entendendo, aprendemos? Vamos deixar de ser enganado? Pois é. E eu disse, Deus, se for para mim viver na tua obra pedindo, eu não estou servindo um Deus pedinte. Eu sirvo um Deus que nos abençoa. Eu sirvo um Deus ao qual ele disse que o justo não precisará mendigar o pão. Esse é o Deus que eu sirvo. Então, por isso que eu digo, as minhas necessidades, eu não vou estar aqui na live falando para vocês, não. Não vou estar falando. Eu posso comentar assim, como uma conversa normal, alguma situação. Não com sentido de que, eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que Deus me ajude e Ele me ajuda. E Ele me ajuda e graças a Deus vai continuar me ajudando até chegar ao céu. Então vamos continuar para terminar. Às vezes você trata uma pessoa bem, as pessoas acham que a gente está querendo conquistar elas, não é isso não. Você merece ser bem tratado. Tratar uma pessoa bem que pronto, a irmã já me quer. Não quero ninguém não, eu quero que vocês sejam bem tratados, felizes, abençoados, tá bom? Porque tem gente que é assim, tratou uma mulher bem, pronto, esse homem já me quer. Pelo amor de Deus, gente, pare com isso. A mulher pode tratar um homem bem, essa mulher está querendo esse homem. Pare de pecar, pare de julgar os outros, pare de ter esse pensamento maldoso. Porque tem gente que, pelo amor de Deus, né? Você não pode tratar bem ninguém, pronto, a irmã me quer. Não caia nessa, não caia. Não caia nessa. Eu quero você bem uma pessoa. Eu sempre trato, né? Graças a Deus. A gente aprende, né? A gente precisa tratar bem as pessoas. Aí o irmão se apaixonou por mim, pelo meu tratamento. Queria casar comigo. Ai, meu Deus. Na época, ele era bem mais velho do que eu. Nossa! Ele tinha 70 e poucos anos, eu tinha 28 anos. Nova convertida. Aí eu dando atenção, eu sempre fui atenciosa, carinhosa. Eu sempre fui assim, gente. E aí eu dando atenção para ele, conversando, né, com toda aquela atenção. Ah, meu Deus do céu, o homem já queria casar comigo. E aí ele falou para minha mãe na fé que
que ele queria casar comigo, ele queria que a minha mãe na fé, ela era a conselheira da igreja. Aí ele chegou com ela e queria que ela me aconselhasse para casar comigo. A minha mãe na fé disse para ele: irmão, pelo amor de Deus, a irmã é bem nova, o irmão já está muito velho, a irmã não é para ti, não. Você acredita que a minha mãe na fé falou isso para ele? Desde esse dia, esse homem não falou mais comigo, gente. Pelo amor de Deus, perdi o irmão em Cristo, porque a mãe na fé foi corrigir ele desse jeito. Não deixou nem eu resolver o assunto, né? Que eu ia explicar. Não, irmão, eu lhe trato bem, mas não estou querendo um relacionamento, né? Primeiro, gente, que eu já era viúva na época, né? Eu não estava ali na igreja para trás de um relacionamento. Eu estava querendo ter um relacionamento com Cristo primeiro, né? Eu estava querendo ter. Era aquele meu momento nova convertida. Então, meu relacionamento era com Cristo. O homem faz falta na vida de uma mulher, sim. Não, a minha mãe sempre dizia para mim: minha mãe disse, minha filha, não fica sozinha. Minha filha, tu tem que ter um esposo. Minha mãe, parece que eu escuto minha mãe todo o tempo. Os ensinamentos dela, não fica sozinha, não é bom, tu vai ficar doente, tu vai precisar de alguém que faça um chá, que faça um café, sabe? Aquilo fica na minha mente, a minha mãe falando. Aí, é verdade, nesses momentos, né? Nesses momentos, é claro que eu sinto falta. Gente, eu não vou pregar contra o casamento, eu não vou pregar contra você ter alguém na tua vida, não vou pregar, não. Mas também eu não vou dizer para você casar com qualquer um só porque você não quer estar mais sozinho. Tá entendendo? Se eu tô sozinha todo esse tempo, gente, porque Deus não quer me dar qualquer pessoa. Qualquer pessoa como? Que não tem um entendimento do meu chamado com Deus. Então a minha vida com Deus, esse homem vai ter que entender. Vai ter que entender que Deus em primeiro lugar, depois ele, né? Depois ele. É assim, primeiro Deus, depois o marido, depois os filhos. É assim que é as coisas de Deus. Então, não adianta um homem querer entrar na minha vida para ele ser o primeiro na minha vida, porque não vai ser. Vai ser primeiro Deus. Esse negócio de dizer assim, primeiro a casa, eles estão tirando ali que primeiro a mulher tem que ser uma serva de Deus, ou um servo de Deus, né? Agora eu me lembrei da irmã, né, que ela tinha ciúmes do marido com a obra. Você acredita? Eu já escutei muitas mulheres falar isso, mulheres de pastores, ter ciúme com o marido com a obra. Mas ele sabe, primeiro é Deus, depois a mulher. A mulher de um pastor, ela tem que entender que agora a família dele aumentou, gente. Se você entender o que é um pastoreio, ele vai ser aquele que vai ajudar essas vidas espiritualmente, né? Então, a família de um pastor, ela aumenta. A família de um pastor não resume na sua família, não. Que é a minha vida. A minha família não é só meus filhos. A minha família é vocês. Eu quero bem vocês. Eu quero vocês abençoados como eu quero meus filhos. Porque as pessoas têm que entender. Primeiro é Deus. Depois o marido. Depois os filhos. Então, um pastor, a família dele aumentou. Ele vai ter que ter amor por aquelas ovelhas, como ele tem pelos filhos dele, pelas filhas dele. É isso, gente. Você tem que entender o chamado. Porque as pessoas dizem, eu sou chamado, eu sou escolhido. Mas se você não entender o que é ser chamado, escolhido por Deus, você não vai ter êxito. Que é isso que ele está ensinando aqui em Deuteronômio, né? Então, quando você entende a palavra de Deus, você vai ter êxito na tua vida. Eu posso estar sozinho aqui, mas eu tenho êxito na minha vida. Isso eu tenho, gente. Eu tenho, entendeu? Se Deus quiser me dar alguém para ser o meu cobertor futuramente, ele que sabe. Eu só preciso entender quem vem de Deus para minha vida. Vou orar, Senhor, mostre o coração dessa pessoa. Vou conhecer o coração, Deus vai mostrar. Eu vou dizer, quando você obedece a Deus, você será bendito. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Você será abençoado em todo lugar que você estiver. Bendito o fruto do teu ventre. Teus filhos serão abençoados. Pela tua vida com Deus, pela tua obediência com Deus, teus filhos são abençoados. E o fruto dos teus animais
e a criação das tuas vacas, teus rebanhos, tuas ovelhas, teus animais vão ser abençoados, a tua plantação será bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito o teu cesto, não vai faltar alimento na tua casa. Quando você obedece a Deus, não falta alimento na tua casa. Essas pessoas que chegam pedindo alimento, que pessoas que chegam dizendo que falta alimento na sua casa, é porque está faltando eles obedecerem a Deus, gente. Tá faltando obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus, ele não vai deixar faltar o teu alimento. A palavra dele, ele cumpre. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Haverá um alimento na tua casa, seja um pão, seja um ovo, seja algo que for, mas haverá algo que vai ser teu alimento para te sustentar naquele dia. Tá entendendo, gente? Bendito serás bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Deus quer verdadeiramente na nossa vida que nós sejamos essas pessoas na terra, abençoadas, abençoadas. E as pessoas querem lançar maldição na vida de vocês. As pessoas querem que vocês entendam que se você não faz isso, não faz aquilo, você será maldito. Eu só terei maldição na minha vida se eu não obedecer aquilo que Deus manda eu fazer. E isso traz maldição para a minha vida. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Olha aí. Quando você tem essa vida com Deus, os teus inimigos vão fugir. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Porque Deus está com você. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Entendeu você aí que quer ser exaltado por Deus? E você entendeu o que é ser exaltado? É ter êxito em tudo que você for fazer. Isso é ser exaltado por Deus. É Deus ser contigo. Então, não é eu dizer para você, olha, profetiza na tua casa que ela será abençoada. Se você não obedecer a Deus, gente, não tem como você profetizar algo que você não vive com Deus. Essa palavra, tá entendendo? Então não adianta eu dizer para você, profetiza, mas aí Deus vai dizer assim, mas como é que eu vou responder se eles não me obedecem? Como é que eles vão ser benditos se eles não fazem o que eu mando? Eles só dizem Senhor, 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 mas eles não fazem o que eu mando. Se eles fizerem o que eu mando, eles serão benditos. A mão deles serão bendita. Os pés, onde ele colocar os pés deles, ganharão nações, né? A nação que você chegar, o lugar que você chegar, será abençoado, porque você é uma bênção para Deus. A palavra de Deus, ela não leva a perder. A palavra de Deus nos faz vivermos êxito na nossa vida. Ter êxito no relacionamento, no trabalho, nas amizades. Vamos ter êxito na nossa vida, e o êxito na tua vida não depende da fita vermelha no teu braço, da chave ungida. O êxito na tua vida não está em você se vestir de branco e ter um coração com nem um sepulcro caiado. Coração cheio de mágoa, de ódio, de mau pensamento, né? De maldade. Tudo vê maldade, uma palavrinha já leva para maldade. Entendimento maldoso, né? Não. Então, muitos entraram de branco, né? Nesse ano. E o que nós temos visto nesse ano? Muitas guerras. Só para você, eu não estou contra esses que falam, que te ensinam isso, não. Eu estou querendo que você entenda. Tanto esses que estão te ensinando isso, que você se vestir de branco não vai trazer paz ao mundo. Agora, você ter um coração limpo, um coração de Deus, isso sim, teremos paz.